Queria agradecer a presença de todas, todos, todos vocês. Essa é a nossa terceira live de um evento, 50 anos do esquizodrama, Gregório Barenblit presente. Todas essas lives vão estar disponibilizadas a partir de janeiro do ano que vem, tá? Para quem quiser revisitá-las. A primeira live, a gente tentou atualizar o percurso nômade revolucionário do Gregório, desde a sua construção do esquizodrama até o exílio, a ditadura, a vinda dele para o Brasil, o envolvimento dele com a militância, saúde mental na nossa terra. A segunda, a gente já foi para as contribuições que ele trouxe da análise institucional, da esquizoanálise e para as intervenções grupais, não só com congressos, publicações, a gente mostrou todas as publicações desses períodos todos, como eventos, culminando com o evento de 78, né, o simpósio que trouxe pela primeira vez grandes nomes da reforma psiquiátrica e da saúde mental do mundo, pela primeira vez no Brasil. E hoje a gente vai estar se dedicando à sua invenção, que é o esquizodrama, trazendo sua potência para propiciar a atualização de dispositivos e modos de vida insurgentes. Como ele dizia, esquizodrama é um modo de vida. Daqui a pouco, então, nós vamos passar um vídeo trazendo a fala dele, uma fala que a gente fala, uma palavra corporeada e cheia de afetos, que já transmuta, né, nossa praxis ao ouvi-lo. E quem esteve junto com ele sabe como era ser afetado por ele. Deixo aqui, então, registrada nossa imensa gratidão, nosso amor e nossa alegria de termos tido o grande privilégio de conviver, inventar e nos contagiarmos com a presença deste grande mestre, guerreiro e amante de uma vida digna para todas, todos e todos os existentes. Hoje a proposta é fazer diferente, nós vamos dar 15 minutinhos para as pessoas convidadas a dar seu depoimento, mas depois a gente está propondo abrir para que os presentes deixem sua palavra afeto com relação ao que foi o Gregório ou o esquizodrama na vida de vocês. Nós vamos começar, então, com o vídeo, depois a Fátima, o Case, depois a Tereza, o Marcelo, o Rogério, a Júlia, Flávia, Camille e demais. Quem quiser deixar seus depoimentos, tá bom? Então, podemos passar para o vídeo? Obrigada, gente. Tá sem som, né, gente? Grazie, nostro proposito è tentare di liberare questo senso e questa capacità di studiare tutto o que a gente faz bem fazendo tem uma dimensão ética, estética, política e econômica. Com a palavra, Fátima. Está sem som, isso. Oi? Me ouve? Sim. Boa noite a todas e todos. Tem uma dorzinha, mas também tem uma alegria de estar aqui, né? Nesse dia do aniversário do Barenblit, hoje, dia 15 de dezembro,
Enquanto eu buscava um copo d'água, eu me recordava, eu fiquei com muita vontade de me arrumar hoje. E aí, a cena que eu me deparava, Margarete, éramos nós nos organizando, nos vestindo, ficando bonitas, quando o doutor foi homenageado na Assembleia e que abriu com aquela surpresa, né, daquela roda indígena, né, cantando, dançando, aquela força, né, e muito afetada, né, com essa questão aí dessa indecência do marco temporal, né? Então, através de você, do Case, eu saúdo todos os companheiros professores, né, que estão trabalhando hoje, a todos aqueles que trabalharam nos demais encontros. Oi? Que trabalharam nos demais encontros, a todas as pessoas que estão assistindo, e trazer nessa noite uma palavra muito simples, um abraço fraterno a todos e todas da equipe do Maria Boneca e da Fundação Gregório Baremblitz de Uberaba. Eu quero dizer axé Baremblitz, axé Jorge Bichuete, que fez aniversário recentemente, em 19 de novembro, e também nos deixou ano passado. Há 32 anos, instituímos a Fundação Gregório Baremblitz na cidade de Uberaba, que abriga, na época, nós chamávamos de NAPS, NAPS Maria Boneca, Núcleo de Atenção Psicossocial Maria Boneca, homenageando nosso querido Baremblitz, que goza e gozará sempre da nossa admiração, da nossa estima, da nossa amizade ao longo de todos esses anos. Esse amigo, professor, esquizodramatista, que partilhou conosco de muitos modos nosso trabalho, foi supervisor clínico durante muitos anos, nos ajudando a pensar nossas práticas com os usuários, entre a equipe e com toda a rede que foi se formando na cidade, a RAPS, posteriormente, a Reforma Psiquiátrica Brasileira, nos ajudou esquizodramatizando o nosso cotidiano para poder desdramatizar ao nosso companheiro Jorge Bichuete, que exerceu o esquizodrama, a medicina, a esquizodramaturgia, a esquizopoesia, passarinheiro por paixão da cantoria, mas não do engaiolamento. Por mais de 25 anos. Algumas que foi um grande militante, né? Sempre esteve no campo da política e dos movimentos sociais, da luta antimanicomial. Desses percursos, do percurso de Baremblitz conosco. E a primeira coisa que me ocorre é que como proliferaram esses conceitos, essas práticas, como isso foi amado com formação, com muita formação, com supervisão, com a nossa perplexidade inicial, porque ele começou muito... Nós criamos em julho, e tínhamos nem médico na época, depois veio Jorge, e em seguida, no ano seguinte, ele já começou a supervisão. Então, uma das questões, a gente está falando, né, do esquizodrama, e laboratório, proliferação dramática, depois foi firmando, né, esse conceito do esquizodrama que prevalece, E nós lidários que vieram, os primeiros vieram dos hospícios, né, vieram com muita desistência de vida, então, assim, uma carga muito grande, desistência e
com um grau de fúria, de violência, né, pela segregação que sofriam. As famílias com muitas dificuldades, porque não estavam habituadas a mais tomar encargo e cuidar dos seus familiares, do seu familiar adoecido, porque havia uma longa depositação, que era o modelo existente na época. Então, fazer invenções muito rapidamente, com muita força, com muita energia. Benebrite brincava com a gente, fala que é o período heróico dessa desinstitucionalização, que modos, e atividades e modos de cuidado que, não, em primeiro lugar, não repetisse a lógica do hospício. Então, nenhuma envolvia uma escuta que era uma escuta com todos os órgãos, uma escuta sensorial, usando de todas as artes, porque só esse não era suficiente. Isso já imediatamente nos ensinava a ler o clima, né? O clima daquele coletivo, a imanência que se estabelecia entre o modo dos usuários e o modo da equipe, né? E a gente foi descobrindo muito cedo que se em algum polo paranoide na equipe, o mesmo se dava com os usuários. Então, e por se tratar, que a maioria daquelas pessoas eram psicóticas, a imanência, quando eu penso o conceito de alteridade do Berenblit, que a gente tem que parar, e os companheiros têm feito isso, e estudado e pensado que importância que tem outros que eram fabricadas naquela diferença toda de você não entender o que é falado no delírio, mas encontrar pontes, aprender a fazer trabalhos na dobra, CAPS, nenhuma importância a mais, não arborizar o CAPS no sentido de dar, por exemplo, mais importância à ação, à enfermagem, mas, inclusive, deslocando e fazendo com que esses agentes também trabalhassem por outro lado. E o exemplo claro de a maior parte se encantou por esse modo, que é o que eu faço de específico, mas onde eu transversalizo e aprendo a fazer outra coisa, né? Então, a gente até hoje tem muitas saudades da Assembleia e fazia ali brotar uma série de ideias, né? Uma série de vontades, né? De produzir vontades, de contaminar quem é desanimado, muito desacreditado, muito desistente, às vezes, da própria vida. Então, estabelecemos um CAPS que a gente pôde, inventando uma forma rizomática, trabalhando para alisar os espaços, e assim a gente segue até hoje, com essas saudades, né, de Berenblit, de Jorge, mas agora com a presença recente, que trabalho muito bonito e necessário, né, para podermos hoje trabalhar com a mesma inventividade dos começos, uma população que hoje são curso, Berenblit também nos ajudou muito nos encontros com os estudantes, com a universidade. Nós somos um campo de estágio bastante extenso, né? Fazemos desde o momento que realizávamos estágios e nunca deixamos de atender qualquer vontade de algum estudante que viesse. Se estivesse no primeiro ano, nós sempre acolhemos e fizemos o possível para instruir um pouco, para supervisionar as atividades, para supervisionar aquela estada, aquela vontade ali em ingresso. Acho que já foram os meus 15 minutos. Fico à disposição para algum comentário, se for possível. E essa invenção maravilhosa, criativa, que hoje é do Berenblit e que hoje é de todos nós, e daqueles que virão também, se contaminarmos e seguirmos
trabalhando, né, de muitos modos, que eu amo de paixão, mas também nesse entendimento dessa leitura, e que a Margarete faz uma grande contribuição, que é uma pedagogia esquizodramática, né, para realizar a ordem que for, no cuidado individual, no cuidado grupal, não há tempo aqui Como que você para suficiente para ter o inserir. chat? Oi? Oi? Alguém deixou o microfone ligado, mas já fechou, né? Tá, Ok. tá, já encerrando, né? Então, é isso. É uma alegria estar com vocês, né? Com esse tanto de dor, mas é assim, né? Vivemos entre guerreiros e as guerreiras. Beijo, um abraço fraterno a todos, especialmente a você, Margarete. Beijo. Eu acho bom a gente seguir com as falas e depois a gente abre um papo, uma conversa, pode ser? Esse seria o caso, então. Oi, boa noite a todas, todos, todas. Boa noite, Fátima. Me emociona você colocar, é muito importante, né, como você traz. Eu não consegui arrumar, né? Inclusive não consegui usar hoje. A Margarete muito generosamente me ofereceu o relógio do Gregório, né? Hoje eu não consegui usar o relógio. Então é interessante, uma tarde com fazer presente, né? Essa palavra tão coletiva, né? Tão bonita, né? Do Jorge presente, do Gregório presente e outras, né? Que não estão aqui entre, estão, Jorge diria, vivem no coração. A poética do Jorge, né? Uma poética revolucionária, uma poética escrita, mas em ato também, né? E partilhavam com Gregório, né? O Gregório também foi, digamos, um escritor de poemas. Veria, né? Algo muito interessante de conexão, não só entre os dois, sino como isso os aterrava em novos mundos, mas ao mesmo tempo, não digo a recriação nos termos do processo de criação de certas territorialidades de origem nos dois, né? Acho isso muito bonito, né? E como era um novo nascer conectando-se, né, com essas terras de início, né? Mas, bom, primeiro eu desejo partir aí de uma afirmação que eu acho, assim como trabalhamos muito, né? Margarete colocava o evento, acontecimento do 78, muitas vezes negado, né? A relevância decisiva, a meu critério, né? Do CAPS, Maria Boneca, que a Fátima contou algumas coisas, né? Justamente nas formas de arte, né? Do esquizodrama como modalidade ético, político, clínico, revolucionário insurgente, né? Quando falava das 400 pessoas, tentemos imaginar, né, que vamos agenciando, dizer, entre territorialidades de invenção de vidas dignas, né? Ali onde se exerceu de todas as formas extermínios, ou o que hoje se chama, haveria algo aí, né, que tem a ver com o que a Margarete chama o esquizodrama embrionário, né? Como o esquizodrama, digamos, nasce nesse momento de trânsito trágico, né? E como naquele ano, né, além da aparição, claro, do antiédipo, né, aparece um Gregório coletivizado e coletivizante que compreende, a meu critério, isso está muito conversado entre todos nós, né, renuncia ao combate macropolítico em relação aos terrorismos de Estado, em nenhum momento da vida, muito menos nesse, mas também compreende o que o Tato depois vai nomear, né, micropolíticas da resistência, né? E aí vemos, quer dizer, será que um dispositivo esquizodramático como o CAPS, né, uma micropolítica da resistência, o incide inauguralmente no processo da reforma psiquiátrica do Brasil, que isso já é macropolítica, né? E vai imanentizando, né, essa dimensão macro e micro. Então, me parece que uma das grandes contribuições do esquizodrama é gerar relações de imanência entre os processos revolucionários macro e micro, né? Sim, né? Primeira questão, né? Quer dizer, aquilo que vemos no comecinho reaparece na cotidianidade também do CAPS, com a singularidade de estilo como gagueira, aparece essa questão, né? Do macro no micro, micro no macro, né? Inclusive, gostaria de dizer, né, que realmente no grave existe um dispositivo assim, né? É heróico, não só naquele primeiro momento, Fátima, é heróico todos. A outra questão, né? Se o esquizodrama, né, nasce, né, inventando vidas insurgentes, intensificando desvios entre criadores, é exterminada como vida coletiva e o sujeito é recuperado, né, digamos, seja como corpo massacrado ou como corpo adaptado e cúmplice do terrorismo de Estado. Se tem
não sei se dizer essa marca, digamos, clara, né, de como se contrapor de N formas ao terrorismo de Estado. A pergunta seria, né, de que forma compreender de que assim como é verdadeiro dizer que há uma ênfase na ação, né, na ação nômade, né, nacional, né, da representação instituída molar, né, para produzir eventualmente depois outras representações no momento da reterritorialização, se decisivamente o esquizodrama, né, como uma ênfase na dimensão da ação, a diferença da esquizoanálise, claro, invita, né, e convida a uma série de praxes revolucionárias, mas se nessa passagem, né, de enfatizar drama como ação, o Gregório não está investindo aí, né? Claro, no esquizodrama como dispositivo que inventa dispositivos, isso que conversamos tanto, mas eu pensava todos estes dias se realmente poderíamos manter a noção ou as conceitualizações muito generosas, né? Mas se não haveria mais novas possibilidades a partir do esquizodrama de pensar, sentir, viver e fazer dispositivo, né? Então, o Deleuze vai dizer, olha, aparecem aí curvas de visibilidade e curvas de desubjetivação. Perfeito. Mas isso tem a ver, inclusive, com uma revisão que estamos fazendo com a Margarete, né, do livro Introdução à Esquizoanálise. Eu percebi como o Gregório enfatiza a questão das sensibilidades. Das sensibilidades. Porque em subjetivação talvez esteja, né, digamos, tácita a questão da produção de novas sensibilidades, novas suavidades, diria, que não seria estritamente o mesmo, né, o Guattari. Se Gregório não, né, rizomática, como diz a Fátima, né, curvas de novas sensibilidades que nos permitiriam a realização do afetar e ser afetado. Quer dizer, como seria afetar e ser afetado se eu não... Compreende? Quer dizer, por que aparece tanto, né? Aparece afetar, ser afetado nas escritas do Gregório, nas conversações com Gregório, mas por que aparece tão marcado quedades já recuperadas, né? E vetorizadas e sobrecodificadas pelas axiomáticas, mas ele por que aparece falando de novas sensibilidades, que não haveria de vir sequer sem novas sensibilidades. Então, quer dizer, o que dizer do afetar e ser afetado? Primeira questão, me parece que o esquizodrama é a invenção de... né? Por outro lado, né? Claro que as outras linhas estão aí vigentes, né? Mas não será que, em vez de as linhas de dissibilidade e visibilidade, há uma ênfase no Gregório da produção de linhas, vamos chamá-lo de decía, a escuta não é suficiente, quer dizer, a de dissibilidade para ser ouvida, não é, por uma máquina interpretativa, talvez paranoide muitas vezes, não é? A produção de nova sensibilidade mágica cotidiana, né, produz, né, novas sensibilidades vinculadas, né, a um sentir, né, de outros modos, as corporeidades. E aí veria outra coisa, né? Será que o esquizodrama, digamos que já é muita coisa isso no corpo, não será de que uma maneira, não sei se saber, pelas linhas de saber, né? Não será a possibilidade de sensibilizar-se a novas modalidades, né, de produção, claro, de novos corpos, digamos, que geram nova sensibilidade, capacidade de afetar e ser afetado para intensificar o sujeito do desvio insurgente. Compreende? Quer dizer, porque muitas vezes eu acho que no furor, né, de conceitualizar da forma mais generosa que podemos, o dispositivo de criação de dispositivos, talvez dizemos, olha, não sei se é bem o dispositivo do Foucault, o dispositivo, né, que depois trabalha a partir do Foucault, o Deleuze, né, ou inclusive o que é um dispositivo para Agamben, não quero ser, ou uma mistura de tudo isso. Não será que Gregório está colocando aí, e esse não será meio retórico, eu tenho a convicção positivos esquizodramáticos, não é? Gerando a possibilidade de perceber, e talvez depois de pensar, mas primeiro perceber e viver, novas linhas dos dispositivos, né? Então, já não seria o que pode, né, um corpo, senão como parir entre corporeidades, né? Já não há, né? Eu fiquei muito com isso, mas como um corpo? Existe um corpo? Ou de fato o que vivenciamos são entre corporeidades e depois precisamos dizer meu corpo por distintos motivos, até inclusive por questões de resistência, que a gente vem falando, ontológica. Este é meu corpo, você não vai, não é, significá-lo, né? Há uma oparecência do meu corpo que você não compreende essa parte, né? Mas esse corpo não nascerá, né, da recomposição de intercorporeidades revolucionárias, né, que tem a ver com essas novas sensibilidades, novos campos de sensibilidade para entregar-se, de fato, a um devir ligado à produção de vida, né? Então, aí algumas pistas, eu acho, né, em relação à possibilidade de pensar aquele início, né, macro, micro, imanente ou dialetizado, não me interessa neste momento, é indispensável a produção de novas sensibilidades, porque a sensibilidade instituída, a sensibilidade instituída, mordida pelo império do significante, né, pela lógica de um aparelho psíquico, como falamos no curso, entre arbóreo bonsai, todo
todo, né, digamos, ajustado a métricas, né, até, né, digamos, a consciência burguesa replicada, né, no sujeito como modo de alienação da superfície de registro de controle que é bombardeada pelos dispositivos esquizodramáticos. Como digo, eu que cada um invente como possa, mas nesse bombardeio, com certeza, meu critério, aí é uma convicção, se produzem novas sensibilidades, concebe como sujeito individual, não é? E começa a viver-se como sujeito coletivo, que é a condição primeira de qualquer processo revolucionário. Quer dizer, quando Deleuze e Guattari falam, né, de que, daquilo de que se, a meu critério, como uma discussão até necessária com Laing, a meu critério, né? Que talvez poderiam ter discutido com outros, né? Mas justo com Laing, que eu aprecio, né? Ou coloca Laing, né? Para andar, digamos, indo a certas nuances, enfim. Digamos, mas esta questão do eu normal, de fato, é demolido, né? Pelo esquizodrama, produzindo sensibilidades que um eu normal, violento, não é capaz dessa sensibilidade, porque não há um entrecorpo capaz de ir, né, digamos, liberando esses fluxos de encontro que possibilitam, né, esse tem aí, né, muitas conversas lá na varandinha do Jorge de madrugada, que interessante, é um momento, depois podemos discutir, não é, o materialismo histórico dialético, que com Jorge não abríamos mão, né, mas tão potente, né, da Rosa de Luxemburgo, quando fala de um eu coletivo, ela coloca aí um paradoxo que eu acho não que o esquizodrama explica, porque essa frase Freud explica me dá muito, talvez, né? Mas, e não experimenta, que isso é outra das questões do esquizodrama, né? Quero dizer, em algum momento as pessoas gerarão neo-interpretações aberrantes, inclusive, a procura do sentido, né? De um sentido único, né? Senão a produção até de um novo regime de signos e de línguas menores, né? Mas que são corpos, né? Que corpejando palejam, digamos, né? Que talvez sequer tenha a ver com andar dizendo-se exatamente. Mas digo, essa questão da coletivização de um sujeito que já não consegue nomear-se como si mesmo. Porque, digo, temos cada questão, né? E, digo, por um lado, né, está tão de moda que o esquizodrama deixa em claro a incompatibilidade, né, da esquizoanálise, do esquizodrama talvez mais, com a psicanálise, que para mim essa junção tem a ver muito mais com a axiomática do capital, né, que com dizer, podemos cobrar muito mais uma sessão, né, dizendo fazemos essa junção, né, que já não é, digamos, algo aberrante, né, não é o monstro do Frankenstein, é ser o Frankenstein, né, cuidado, que ser esse lugar do médico prepotente perto do idiota, né, realmente não é possível, né? Porque no esquizodrama está claro de que nada falta. Compreende isso? Quer dizer, que não é a falta que nos motoriza, senão a abundância das paixões alegres e dos bons encontros. É que, né, por paixões tristes, de fato é um ponto de ancoragem na lógica reprodutiva que está aparecendo, tensando-se em relação a esse processo de devir. Né? Quer dizer, quando aparece, como não aparecem paixões tristes, claro que aparecem paixões tristes, né? Mas essas paixões tristes seriam, né, dessa sobrecodificação na falta, né? Essa sobrecodificação na frustração, privação, essa sobrecodificação nas supostas fixações, né, de um corpo triangular, né, e não multicorpo, né, como aparece em um só, ou como o Gregório, né, nos esquizodramas, né? Digo, esta questão do Gregório Mancilla, sei lá, que aparecia nos esquizodramas uivando, não sei se lembra, Fátima, nesse momento de Montevideo e em Buenos Aires também, né? Quando vocês foram os que, você me lembrou corretamente, quebraram a lógica de um congresso praça, aí Jorge, Fátima, e depois Gregório pegou isso, né, e saiu também para a praça, e aí apareceu a Mancilla de novo, né? Então, digo, até que ponto efetivamente não temos que começar a repensar, né, a partir de toda, ir, digamos, socializando e entrepensando, né, para gerar um entresaber, pelo dispositivo, essa linha de saber horizontalizado, que isso é outra das questões, né, do esquizodrama, uma horizontalidade radical, né, onde a questão da, não só da realteridade, como, digamos, a alteridade, eu diria, em um depois. Em que sentido? A alteridade do outro está muito trabalhada, né? Mas esse estranhamento radical, né, daquilo que eu sou, né? Eu devindo um estrangeiro, às vezes não é tão contemplado, né? Não digo por nós, né? Na hora de, digamos, debater
em relação às pessoas que desejam debater o esquizodrama, muitas vezes o dicotomizam como dizendo, mas não, isso é a reatualização de uma outra cena, alguma forma de um psicodrama sui generis que de fato não é, né? Então, digo, como compreender que não é que reatualiza uma outra cena, né? Por esta questão, não entra na lógica da negatividade, eventualmente produz cenas totalmente inusitadas, cenas onde não há nenhum tipo de personagem nem roteiro. Por quê? Porque o que pulsa são, de novo, novas sensibilidades e processos moleculares e, digamos, dimensões de fluxos e, digamos, questões não métricas, superfície de registro controle e a irrupção, não é? Dentro do complexo realidade-realteridade daquilo que se chama atualizou, né? O virtual, né? Eu acho que eu já dei meu tempo, aqui algumas coisinhas, né, colocadas, que espero que servam para o intercâmbio e o debate, né? Então, Obrigada, Casi. Agora a Tereza, nossa querida. Boa noite, gente. Então, é lógico que eu quero agradecer, né, a Margarete, a essa equipe toda, né, que está organizando essa homenagem importante ao Gregório. Fico muito feliz mesmo, né, de poder participar e poder também dar meu testemunho aí, né, não só com o esquizodrama, mas com o Gregório. E, assim, foi muito interessante que, assim como a Margarete, né, quando, é lógico que eu já conhecia Gregório dos estudos, na psicologia, né, principalmente análise institucional, mas o convívio mesmo, de perto, foi a partir do programa que a gente sempre fez questão de deixar marcado que a contribuição do Gregório e de outros consultores do país, né, e estávamos aí frente à Secretaria de Estado, Margarete, aí, eram os nossos consultores no programa. E muito interessante, né, as propostas do Gregório alinhadas, né, a toda a normativa, que tinha normatais, etc. Mas aqui, com o Gregório, a gente inventava. Então, a gente já inventava o tempo todo, né? E inventamos um grande grupo, uma assembleia imensa na Secretaria Estadual, diferente dos outros estados, né? Então, as pessoas participavam, as pessoas da rua também podiam participar, de trabalhador, para o usuário, para o sistema, para a gestão, o que era isso. E aliado muito à questão da arte também, o Gregório, eu lembro que ele falava, nossa, o João 23 precisa de mais arte, precisa de indivíduos. E era uma coisa assim, isso é muito interessante, né? A relação era contagiante, a gente saía das nossas reuniões, nos nossos encontros, a fim de inventar, junto com várias pessoas, né? E foi uma riqueza de produção que tivemos, e é uma pena, né, que com a mudança, uma mudança importante, né, a partir de 2003, com a entrada exatamente do PT, né, e aí mudaram também os secretários e as pessoas que ali estavam frente ao programa que virou política, que era o que todos nós queríamos, né? A gente queria, a gente participou também dessa construção, e muito do que está lá na Política Nacional de Humanização, sem o nome da Margarete, sem o nome de outros tantos consultores no país, né? Tiraram o nome deles, né? E colocaram outros, né? Outros atores, né? E agora que começou tudo isso que está escrito na política começou a partir daqui, né? Esquecendo dessas pessoas, a gente resistiu, inclusive na secretaria, junto com os consultores do Ministério, né? Vários importantes amigos nossos, Eduardo Passo, Regina Benevides, grandes amigos, elaboram políticas importantes, cartografia, mas que tem as nossas contradições políticas, as nossas brigas políticas, talvez a nossa definição e marcação de território frente às políticas públicas, eu até entendo, participando de uma demarcação que começou aqui, porque isso é uma luta política, partidária. Então, tem que esquecer o que foi feito antes. Bom, então, isso eu entendo também, tá? Isso faz parte dessa nossa luta. Foi aí que a gente construiu um tanto de coisa na secretaria e coisas que reverberam até hoje, né? Nos vários municípios, né? E reverberam nas nossas vidas. A partir daí, sim, que eu comecei a seguir, literalmente, sem ser pela internet, né, o Gregório. Participei de projetos que a gente começou a elaborar, ou que não tive tempo, não foi adiante, depois grupos de estudos no Instituto, junto com a Margarete, né? E vários. E depois, sim, os esquizodramas aí ficaram mais claros, afloraram, né? Mais claro. O que eu percebo, potência, né, que afirma vida, que libera fluxos de vida, que nos desloca dos nossos enrijecimentos, das nossas durezas, aprisionamentos, libera essa potência criativa da gente e de fazer política de uma forma diferente, como o Gregório acabou de falar agora, que é uma, inclusive, muito alinhada à biopotência, né, de Tony Negri, né, quer dizer, essa coisa de, cara lá, eu não vou ficar reativa, eu não vou no confronto, eu vou criar, vou fazer diferente. Você não quer assim? Eu faço diferente. E esse diferente conecta a várias outras redes de várias naturezas, e isso faz uma grande diferença qualitativa e diferença ali, como o Gregório apontou agora há pouco, uma diferença também macropolítica. Né? A gente cria outras formas, cria política pública, cria, né? Relações diversas. E o drama,
que é a mostra viva de que é possível fazer uma obra de arte num momento de extremo sofrimento, como foi, né, o Gregório Vitina, no grupo revolucionário que participavam ativamente, né, mas que foi possível criar uma obra de arte com essas várias conexões, vários grupos, né, outras formas de resistência. Isso nos mostra e nos anima, porque é possível. A gente acredita que é possível a gente fazer isso sempre. Então, primeiro por esse exemplo, né, vivo, de que isso em várias frentes, e o tempo todo em luta pelos direitos humanos, né? E também a gente percebe, assim, por exemplo, uma coisa muito interessante na vida é a relação com as pessoas, né? Então, por exemplo, Gregório era um homem, para quem não conheceu, muito amoroso, muito firme para falar, mas muito alegre. A gente morria de rir com o Gregório. Fazia a gente rir de algumas coisas, e isso já ajudava também, de uma forma esquizodramática, a pensar diferente, a sentir diferente. Essa sensibilidade, né, tão falada também, era contagiante no Gregório, né? Ele era de, e se eu falar, será que eu vou falar certo, errado? Ele escutava, valorizava, a partir daí criava junto com a gente alguma coisa, alguma ideia, né? Outra coisa importante, nesse cenário, pensando de modo heterogenético mesmo, não era só o esquizodrama, não é só as experimentações que são em grupo, são com outras pessoas, são com outras vivências, com outros fluxos de forças, quer dizer, essa coisa que você inventa, que você cria movimento, que você entra em contato com o seu corpo fica vibrando, e você não entende aquilo, mas tem músicas, tem som, bem, o carinho da recepção, por exemplo, eu me lembro sempre dos cafés, dos lanches deliciosos que a Margarete organizava. E a gente falava, gente, isso faz toda a diferença. E ela falava, tem que ter isso, faz parte, tem que ter beleza, tem que ter sabor, tem que ter carinho, algumas mais afetivas, mais próximas, atentas o tempo todo ao que está acontecendo com o outro no processo do esquizodrama. Quer dizer, com isso eu estou falando dessas várias conexões que eu experimentei e que eu digo que tem a ver com o esquizodrama. Então, o esquizodrama é uma teoria, é uma metodologia clínica, possibilita intervenção, é uma forma de viver, é uma forma de vida, e dessa forma traz esses outros componentes também, que a gente não pode esquecer, que tem a ver, que é algo que eu aprendi muito, muito aí com o Gregório. Essa coisa que eu exercito, né, isso não é tão simples, é sustentar esse lugar de menoridade. Né? Quer dizer, não é isso que se opõe a uma maioridade, que responde legalmente, nada disso. Não está capturado pela lógica dominante da fama, do poder, de eu sei tudo, né, do fascismo em nós, né? Exatamente esse exercício, né, desse lugar nômade, dessa minoridade que sustenta que nós e precisamos de grupo. Né? Então, e é por causa de grupo que a gente resiste, que a gente constrói uma outra forma de viver, de sentir, que a gente aposta e acredita na vida, mas a gente aprende que é assim que constrói. Então, assim, a Margarete até tinha me falado, compartilha um pouco o que você aprendeu no esquizodrama. Então, aprendi, vou tentar o próprio esquizodrama, primeiro essa inventividade, essa aposta, né? Essa aposta no corpo, essa aposta na conexão, no grupo, nas pessoas, no carinho, no afeto, né? Na beleza, no conforto, né? E na possibilidade mesmo de transformação, que é isso. Então, eu quero agradecer estar fazendo parte disso, e quero também falar que é muito importante esses momentos de homenagem. Um livro que eu gosto muito, que chama Um Brinde aos Mortos, da Vinciane Desprez, não sei se você já leu, e é belíssimo. E ela fala, só um trecho, tá? Ela fala assim, as homenagens aos mortos, ficação da existência. O morto ganha em realidade. Ele pode, portanto, prolongar os efeitos que tinha quando vivo, na vida daqueles que agora vão herdar dele e fazer de efeitos múltiplos, e, portanto, mais presente no seu novo modo de existência. As narrativas de homenagem intensificam a presença, são vetores de vitalidade. Essas cerimônias, relações, como novas maneiras de se relacionar com os outros. É um devir, entre aspas, no futuro do presente. De agora em diante, ele terá sido. É uma maneira bem interessante de pensar o que significa, em mesmo gesto, ao mesmo tempo, honrar e herdar. Dar ao passado um lugar e efeitos no assim chamado futuro do presente. Agora, neste mundo, terá feito uma diferença. Então, a partir disso, né, dessa homenagem, como que a gente multiplica os efeitos da vida do Gregório em nós, atualiza as nossas experiências e vê de construir clínica e política. É isso que eu tenho para falar com vocês e agradecer novamente. Obrigada, querida. Que lindo, que linda homenagem. Marcelo.
Boa noite, todos e todos. É uma alegria, né, sem um significado, né, estar aqui, mas, né, poder experimentar, né, esse encontro, né, esse convite, essa convocação, né, nessa conversação, né, Gregório, né, presente, né, o esquizodrama, né, e esses funcionamentos, né. Eu estava aqui pensando, né, e também fazendo alguns cálculos, né. Eu lembro que em 2003, né, surgiu uma pós-graduação, era um curso, né, no Instituto, e esse curso, né, eu vi através, né, da mídia de um jornal, né, que eu achei bem interessante na época, né, abri um jornal, eu acho que era o Estado de Minas, né, havia uma pequena nota, né, de um curso sobre esquizoanálise, análise institucional, clínicas de grupo. Então eu fui lá, né, conhecer, né, Gregório. Então, né, são 20 anos, né, eu posso dizer que são 20 anos, né, desse efeito, né, Gregório Barenglitch, né, desde 2003 até agora, né, 2023, né. E fico pensando, né, nessa experiência, né, até lembrando o Nego Bispo, né, é o início, né, meio início, né, e continua, né, esse movimento. E aqui, né, talvez falando da América Latina, né, como que é pela primeira vez, né, eu não tinha acesso à potência do Gregório, assim, nas mídias não se encontrava, e fui ter essa experiência através dos laboratórios, dos encontros e das experimentações. Tanto o Gregório, experimentando também, através dos esquizodramas, né, aquelas vivências, né, pôr o corpo. E colocar o corpo em movimento, né, para mim era, né, uma questão, talvez para todo mundo ali, né, esquizodrama, o que que seria pensar a vida de uma forma esquizodramática, e aí pensar, né, seria também, né, praticar. Né? Então, era esse convite, né, ali, produzir, né, outras, né, sensibilidades, né, como o Gregório Casi traz aqui, né, muito bem, né, essa produção, né, outra, né, de sensibilidades, e, né, o esquizodrama de uma produção, outras sensibilidades, uma produção outra, né, de realidades, né, o que ele chama também de uma realteridade, né, ou seja, há múltiplas realidades, né, há múltiplas, né, múltiplas formas de afetar, né, e de ser afetado. E, né, nesse tempo aí, né, de 20 anos, né, sou até hoje, né, afetado, né, por essas formas, pensando como que nós possamos afetar, né, desconstruir, né, desorganizar, talvez, né, as instituições, né, e nesse tempo eu tive a possibilidade de conhecer, né, por perto a Fátima, Jorge Bichuet, né, tive uma semana numa visita, eu acho que foi no ano de 2007, 2008, né, de fazer uma visita, né, e eu lembro muito bem também, né, como é que era ali a potência, né, do CAPS, né, Maria Boneca, né, a vivência ali, e também, né, no Instituto, né, dado, né, a ser membro do Instituto, né, no qual eu aceitei, né, com muita alegria, passei também como coordenador também geral, e depois surgiu uma possibilidade de eu ir para a França, né, em 2010. E aí eu comecei a perceber que um dos laboratórios mais potentes para se pensar a esquizoanálise e também o esquizodrama, que era, né, uma contradição ou não, né, ou então assim, bem próximo que na América Latina, né, nós estávamos e nós estamos assim, né, muito mais avançado, muito engessado, né? Como que era difícil, né, pensar e propor mobilizações para esse corpo. E surgiu uma possibilidade também de eu visitar, fazer uma visita de 2 dias na clínica Labelles, em Guattari. Né? E nessa época que surgiu essa possibilidade, eu estava comigo ali com 2 livros do Gregório, que é o Compêndio de Análise Institucional e Introdução à Esquizoanálise, que eu sempre levava comigo, né, para o Gregório um e-mail, né, na época eu falei assim, Gregório, né, eu estou para visitar, né, a clínica Laborde e ter um encontro também com o Jean Henri, que ele vai me receber ali, né, uma conversa. Eu gostaria de enviar os livros para ele e você gostaria de enviar alguma dedicação para ele? E o Gregório falou que sim, né? E o Gregório escreveu, né, uma pequena dedicatória para o Jean Henri, né, que eu e uma amiga a gente passou para o francês, né, e enviou para ele. E aí eu entreguei em mãos, carta, né, que fica também como registro, uma homenagem, né, desse encontro, né, dessa presença outra, né, com o Jean Henri, né, e o Gregório. E o Gregório escreve assim, né, para o Jean Henri, né? Isso 13 de agosto do ano de 2013, né? Distinto professor Jean Henri, né? Honra-me profundamente que o senhor tenha tido oportunidade, por intermédio dos integrantes, né, dessa nossa organização, de receber, né, textos meus. Guattari tem sido para mim e para os camaradas que me acompanharam na minha longa e politicamente acidentada carreira uma orientação e um exemplo de grande valor nas nossas profissões e vidas. Meus amigos e eu temos tido práticas institucionais baseadas nas suas e nas de Félix em diversas épocas e países do mundo. Muito me alegra, muito me alegra e agradecemos por isso, né, por essa possibilidade, né, aqui, né, nessa carta. Permita-me chegar, né, em meu nome e o de nossos colaboradores um respeitoso e cálido, né, saúdo.
cordialmente, né, Gregório Barenblith. Né, esses efeitos, né, pelo qual, né, o Gregório, né, ele vai, né, disparando, né, é algo muito, né, único, né, pelo que eu pude, né, vivenciar, né, tanto, né, por Belo Horizonte, né, Minas Gerais, essa generosidade, né, que era o Gregório, né, como o Casi colocou, né, daquela clínica ou laboratório que nós fizemos, né, na praça, né, em Buenos Aires, né, na Madres, né, era um congresso das Madres na Praça de Maio, e tinha pessoas repletas pelos corredores, né, não havia lugar, né, até na sala onde o Gregório ia falar, e sempre era assim, né. Eu lembro também na PUC Minas, quando o Gregório ia falar no auditório da PUC Minas, né, era um auditório grande, lotado, e pelos corredores também, assim, repleto de pessoas, né, aonde ele ia uma multidão, né, e essa multidão ia se transformar. Alguns registros, né, desse laboratório, desse efeito que foi na praça lá em Buenos Aires, né, como que surgiu esse efeito, como Gregório Casi, né, esse efeito, né, de uma manada, né, de gritos, urros, né, de um devir, né, animal. Demais camaradas, né, eu fico pensando, né, nessa prática, né, no que o Gregório ele traz e também no que o esquizodrama traz, né, como que nós possamos intervir, né, e aí, né, entrar, né, de uma forma ou outra, né, trazemos parte, que muitas vezes são instituições, né, muito fechadas, né, cada vez mais, né, são instituições muito fechadas para a experimentação, né, como que nós possamos, né, poder experimentar mais, né, para além apenas voltar, né, e aí experimentar, né, saídas, né, múltiplas, né, devires, outros, mutações, formas outras também de pensar aqui, né, como que nós possamos encontrar saídas, né, para um mundo que está cada vez mais fechado, né, cerrado, né, em várias formas, né, também de composição. No mais, é isso, né? Acho que o tempo aqui também está cheio de conversação, mas, né, eu saúdo aqui, né, os demais camaradas, né, nesse tempo, ao Gregório também Barenblith, né, que hoje aqui, né, faz também o seu aniversário, né, todo dia, né, dia de Gregório, assim eu posso dizer, e é muito, né, alegre para mim aqui essa presença. Então eu agradeço a todo Obrigada, mundo. Marcelo. Muito obrigada. Agora o Rogério, querido. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes. Bom, eu começo dizendo que desde ontem eu estou vendo em loop aquele vídeo que o Paulo, acho que foi o Paulo que editou, como convite para virmos para cá, porque tem uma parte que o Gregório dá uma garra como a experiência de um esquizodrama, por vezes, é. Então eu convido vocês, terminado aqui o nosso encontro, a fazer esse exercício que eu venho fazendo desde ontem, que é pega o embalo. Eu vou junto. É uma coisa assim, formidável, maravilhosa, de uma potência, né? Faz alguma coisa, tal como agora, passar pelo avesso dos poros da tela e chegar a cada um de nós. A fé tem essa potência política também, que é bastante animadora. Né? Então, Gregório Barenblith hoje aniversaria, Gregório Barenblith presente, viva Gregório Barenblith. Jorge Bichuet, eu gosto de dizer dessas pessoas muito queridas sempre no tempo verbal do presente. Tem gente que não entende, tem gente que acha que eu estou equivocado, que eu estou usando o tempo verbal equivocado. Quando eu falo, por exemplo, quando eu converso com Spinoza, é no presente, porque alguma coisa se atualiza. E aí eu até evito usar verbos do passado, porque eu estou interessado numa coisa mais bergsoniana, de uma duração. Eu gosto desse verbo, animar, quando a gente pensa em esquizodrama. Quando a gente propõe um esquizodrama, eu gosto de pensar que a gente fica numa posição ali de animar, né? E depois as coisas seguem. Né? A gente é trilhoso. E isso eu não vejo em nenhuma outra prática. Então, acho que o esquizodrama tem esse charme, né, que me fascina. Bom, o Mar falou em 2003, eu sou, ou seja, de 2004 para frente, eu começo a ir algumas vezes, depois mais vezes, depois me sinto, evidentemente, parte aí dessa casa na rua. Não fica numa esquina, mas para mim aquilo é uma esquina. Tem gente que acha que a esquina para mim é só a esquina mesmo. Não, para mim a esquina é lugar de encontro. E encontro não diz a priori a que veio. Nós somos compostos por esquinas. O esquizodrama, a meu ver, ali a gente tem possibilidade de encontros mais variados, variações inusitadas, inesperadas, muito mais próximas da lógica de um acontecimentalizar do que da lógica de um contextualizar, que também se faz presente de todo tamanho. Acho que isso me interessa mais, não sei vocês. Mas olha que curioso, um pouco antes de 2004, eu estudava psicologia, eu estava ali fazendo meu percurso de transformação, porque não é curso nem formação, é percurso. E um professor, eu estudava na PUC Minas, convidou o Gregório para fazer uma palestra. E foi um barato isso, porque eu fui. E o que era para ter sido uma palestra transformou-se num esquizodrama, porque a fala do Gregório linhas. E então foi muito interessante, muito curioso. Eu não sei se quem o convidou sabia o que ia acontecer. Bom, hoje eu diria para ele: o encontro não diz a priori que veio. Dependendo de quem vem a esse encontro, vai ser algo de outra natureza. Né? E isso me marcou muito. Isso me marcou muito por quê? Porque nessa ocasião, embora não tivesse muito os seus esquizoemas e esquizodremas, algo já mexeu comigo.
E hoje eu consigo pensar que primeiro a gente sente, depois a gente entende um pouquinho para experimentar de novo. Então eu tenho essa impressão. E que pode um esquizodrama, né, Margarete? Eu acho que passa muito por aí, por sentir, entender sentir, né? Verbos de ação e também de ligação. Interessante, né? A gente ter esses tipos de verbos e usá-los sem parar para pensar que alguns animam ações, outros ligações. Então, conectar é um tipo de ação, né? Aqui me alegra muito ter escutado as falas potentes da Margarete, da Fátima, do Case, da Tereza, porque isso me faz lembrar uma coisa que eu aprendi com as abelhas. As abelhas nos ensinam muita coisa, né? A abelha é um bicho leve, não sei se vocês observam as abelhas. Elas são leves e levam consigo nizar, e não polemizar, hein? Mas também, de vez em quando, a gente polemiza também, por que não? Né? Vai ao gosto do freguês. Aliás, tem gente que fala que mel é doce. Eu acho que o sabor do mel está em quem experimenta, está em quem prova, está em quem degusta, quem experimenta. Tem pessoas que me perguntam, mas o que diabos é o esquizodrama? Eu acho curioso, o diabos ali, né? Uma coisa de legião, mas enfim, podia ser outra coisa, podia ser outra entidade também. O que é o esquizodrama, né? O caso trouxe aqui, o que pode um corpo, essas coisas não se responde apenas com palavras. A gente responde entrando em cena, experimentando mesmo. É nessa radicalidade. Alguma coisa se transforma, e por aí vai. E essa máxima de viver esquizodramaticamente, ela é contagiante. Quando você mergulha nessas águas, você permanece molhado, é um negócio muito curioso, né? E tem essa fluidez mesmo, o que a vida te proporciona. Por vezes, nas minhas esquinas, seja na docência, seja nas clínicas, seja nas festas, eu me pego, perceber também, acho que sai, flui. Quando eu vejo, já foi. Né? E tem a ver com essa coisa dessa invenção, dessa potência de inventar. É muito interessante, né? Poucas abordagens, poucas coisas, de fato nos convidam, ou mais do que isso, convocam a inventar. E o esquizotema tem isso, ali como uma máxima que nos anima, né? A gente é o tempo inteiro convocado com isso. Né? Isso é tão rico, isso é tão maravilhoso, isso é tão potente, enquanto, evidentemente, outros grupos, né, vão querer que a gente entre na linha, né, que a gente faça a mera reprodução do que já foi, constatar o que já está lá. A gente não necessariamente é interessado apenas no que está lá, a gente quer instalar alguma outra coisa lá e ver o que a gente consegue fazer. 2004 foi curioso, porque então eu tinha tido esse primeiro encontro com o Gregório, que mexeu muito comigo. Eu estava começando a ver coisas da esquizoanálise e passados alguns semestres, eu estou assistindo uma aula, quietinho no meu canto, alguém bate à porta da sala, toque, 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 e manda me chamar. E eu vou. A pessoa que veio me chamar se chama Débora. E eu não sei se você sabe, Débora significa abelha. Então ela foi lá, bateu a porta e me convidou e disse assim: Olha, eu participo de um grupo de estudos. Não sei se eu já mais ou menos comecei a desconfiar, eu já acho que eu sei onde é que era esse lugar. E eu não tinha ainda visitado esse lugar, né? E me foi feito esse convite, eu de pronto aceitei e comecei a participar de um grupo de estudos, de experimentações que estava animando esse grupo. E é curioso, né, Mar? Eu estava num grupo, você estava em outro. E um dia a Luísa promoveu o encontro dos dois grupos. Aí eu encontrei o Mar. Falei, olha, né, aí está o Mar. Né? E o Mar é bom de cálculo, tanto é que ele começou falando 50 anos do esquizodrama. Eu gosto de pensar essas coisas muito no campo qualitativo, mais no campo qualitativo do que quantitativo. Né? 1 mais 1, 2 mais 2, 72, o antiédipo lá na França, 73 já circulava uma cópia pirata do antiédipo, 73 já estava a turma ali na Argentina, vai ganhando potência e vai se transformando nisso que a gente abraça, com corpos, entre corpos, né, Case? Que é o esquizodrama. Né? Então, eu comecei dizendo que a não andar só andar em bando, e aqui me alegra muito fazer parte desse bando. Esse bando, que eu vou dizer que é um bando alegre e potente, alegre no sentido espinosista do termo, alegre enquanto aquilo que aumenta. Potente também porque tem essa coisa do desejo que se afirma ali cada vez que a gente dobra uma esquina, que é uma esquina. Né? Uma esquina digital, né? Pandemia recentemente, nós nos perguntamos, né, companheiros, esquizodrama funciona online? E como? Também. Né? Ele funciona onde a gente, de repente, se animar a promovê-lo. E aqui acho que a gente está tendo a alegria de seguir adiante. A potência desse encontro foi muito legal, porque eu escrevi algumas coisas para falar e as ignorei. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de escrever para não ler. Né? E para vocês, muito obrigado pelo convite e por poder fazer parte desse bando. Obrigada, Rogério. Nossa, para todos, tá, gente? Todos. Foi lindas falas, lindas palavras intensas. A gente podia abrir agora para quem quiser trazer, de forma bem curta, desculpa, seus afetos, né? Suas palavras cheias de afeto. Fernanda pode me ajudar aí no chat, se alguém
Pode levantar a mão, ou vocês próprios que já falaram, se quiserem comentar algo, também fique à vontade. Estou vendo muitas juntas com o Gregório na trajetória, no percurso. Aqueles que chegaram, que tiveram só inicialmente um contato, ou aqueles que não tiveram contato físico, estão tendo de uma outra maneira. É interessante ver como cada um chega e é afetado. Bom, sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Peguem o microfone. Isodramaticamente, eu vou provocar vocês, talvez cada um soltar uma palavra, uma frase, de como foi esse encontro com o Barenglite ou com o esquizodrama. Vocês podem abrir os microfones e ficarem bem Vou à puxar o vontade. carro. Então, eu me apaixonei pelo glossário do Compêndio de Análise Institucional do Gregório, porque eu acho que aquele glossário dele, assim, é uma forma que ele nos abraça, né, para dentro dos seus textos, assim. E, então, eu conheci ele, didaticamente falando, né, a partir deste livro, mas conheci ele em 2019, quando eu estava no sexto período do curso de Psicologia, e aí fui avançando um pouco, né, nesses estudos aí da análise institucional, e o que me chama muita atenção, não é atenção, né, mas muito esse afeto, né, que ele prende, sabe, assim, numa leitura que é muito gostosa de se fazer, né? Eu particularmente eu gostei muito de ter conhecido ele através dessa forma, mas ficou muito triste ao mesmo tempo porque a gente havia preparado, né, um convite para ele participar de um grupo de pesquisa no qual eu fazia parte, de participar conosco, né? E depois Margarete veio compor aí esse lugar de aprendizagem e tal, mas assim, foi um pouco doloroso, né? Não, tipo, tava tudo meio que marcado, mesmo que seja online, né? Mas de conhecê-lo, então eu fico com as energias, né? Tive nesse espaço, né? É gostoso e no primeiro dia que eu estive lá, eu realmente senti muita energia de Gregório, então eu agradeço por isso, eu agradeço por sermos energias, né? E nos conectarmos de alguma forma, né? Nesses lugares. Obrigada. Estou vendo Camila, Carmen, Flávia, Branca, Nelma, quem mais? Fiquem à vontade, gente. Margarete, todo mundo. Um elogio à Eu cheguei amizade. mais no final, não pude, estava num outro compromisso. Mas, assim, acolhendo a tua provocação de Gregório na minha vida, né, na minha. Enfim, vitalização, eu chamaria, né, vitalização, né, integral. Então, de suavidade, né, eu acho que isso o Gregório tinha, né, de provocar, mas com suavidade, com respeito, né, com acolhimento, singular, mas é isso, vitalização, eu diria, tá? Uhum. Expansão. Obrigada. Mais alguém? Oi, posso então? Claro, por favor. Bom, o esquizodrama, ele chegou até mim, né, através da Fátima e do Jorge, e o Gregório também, né? Os meus primeiros contatos com o esquizodrama foi em um curso que a Fátima e o Jorge deram em Araxá, né, já há 20 anos atrás, então tem um bom tempinho, e, né, através desse curso, que na verdade é supervisão, né, uma intervenção esquizodramática maravilhosa, né, como sempre fizeram e fazem, né, a Fátima faz muito bem, e assim, e foi quero saber disso, quero conhecer isso, e através disso eu conheci o Barenglite, Margarete e tudo mais. E ficava, né, esperando uma forma e uma possibilidade de estar indo a BH para fazer a pós, e a pós veio até Uberaba. E trouxe para minha vida uma mudança assim radical, né? Para minha vida pessoal, para a vida profissional, um encontro assim com uma clínica que, né, nova em surgir. Durante a universidade eu sempre me vi dentro dela, né, questionando, fazendo e tentando encontrar onde me encaixar, né? Mal sabia eu que na verdade era um movimento, né, de menos contenção, continência, enfim, né, de buscar outros territórios. E assim foi, né? E essa produção de vida que veio com tudo isso, a potencialização da clínica e de diversas coisas, trouxeram, né? Me trouxeram até esse lugar. Hoje, né, faço parte da equipe no Instituto também, compondo em alguns momentos. E assim, acho que, como o Casi disse bem, né, a gente se vê parir
em todos os entres possíveis, né? E eu fui descobrindo isso, né, de devir, né, um esquizoanalista, né, de devir esquizodramatista, fui me descobrindo também outros devires, né, compondo outros, né, e me descobri também um devir artista, né, que hoje é o que embasa muito as minhas intervenções, né, na clínica, no CAPS, na vida, enfim. O Barenbrich, ele teve sempre um lugar, assim, muito, realmente convidativo, afetivo e totalmente provocativo, né? As duas, mais do ambiente terapêutico, né? Mas como o Rogério e o Marcelo disseram bem, né? A fala dele, ela sempre foi totalmente esquizodramática, né? Então, assim, foram conversas né, uma depois do almoço, né, no término da formação na universidade, depois de uma mesa, né, e assim, foram conversas extremamente potentes, né, e guardo com muito carinho, né, as trocas que tivemos ali foram trocas muito afetivas, né, então o que fica, né, e o que reverbera o tempo todo e vai sendo produzido do Barenbrich na minha vida e posso dizer esse devir, né, de um guerreiro que nos apresenta novos modos de vida, né, que transforma a vida em ação, em verbo, e o afeto em ato. E Barenbrich presente, Jorge presente. Um beijo a todos, todas e todos. Obrigada, Camila. Então, podemos fazer uma rodada dos que falaram, se querem falar mais alguma coisa, ou a gente finaliza essa homenagem, Barenbrich presente, Jorge presente. Que privilégio, né? Eu me reservo agora a ficar mais calada, faço as palavras de vocês. Alegria no sentido do que eu mais aprendi com o Gregório, que é afirmar a vida, né? Então, de uma forma bem spinozana. Então é isso, queridos, que a gente continue essa tarefa tão maravilhosa e tão dura muitas vezes, né? Se lembrou aí do marco temporal, né? Hoje eu conversei com a Avelin, uma indígena que vai estar de 28. Vamos ter imersão presencial, com a presença da Avelin falando dos direitos da natureza, e vamos ter também o Ricardo Aleixo, maravilhoso. Hoje foi um presente, né? Gregório presente, presente para Gregório e para todos nós, porque hoje eu recebi um potente encontro e finalizamos hoje toda a programação. E amanhã no curso, amanhã é a última aula do nosso curso de esquizoanálise. E a gente vai estar divulgando e vai estar divulgando para vocês também, tá? Então, fiquem com a gente, que tem coisa boa para chegar no ar intensamente, esquizodramatizando a vida, porque é uma outra vida, é um outro modo quando a gente consegue, e a gente consegue. Bom, alguém quer Posso rodar ler ou alguns comentários do finalizamos? chat? Sim, por Depois a favor. gente tem a Priscila também para falar. Ah, sim, pode falar primeiro, ela Deixa a levantou. Priscila falar Pode ser. primeiro. Vai, Priscila. Pode falar, Priscila. Boa noite a todos, todas e todes. Eu vou tentar abaixar minha mão aqui. Eu estou muito tímida porque, na verdade, eu não sou psicóloga. Na pandemia, eu achei um canal no Instagram que eu estou muito feliz de ter ouvido os dois conversando e falando hoje, que é o Marcelo e o Rogério. Eu sigo o canto despotencializada naquele momento e as conversas deles me trouxeram novos ares e eu comecei a ir atrás, a pesquisar, a falar o que é isso, do que eles estão falando, o que isso está me movendo tanto, por que minha curiosidade está indo para esse lugar, o que está acontecendo? E eu só sei que, assim, eu acompanhei as 3 lives, eu não conheci Gregório Barenbrich, mas eu conheci através de vocês. E vocês compartilhando isso com a gente é de uma importância gigantesca. Eu só sei que nas minhas andanças, eu cheguei no primeiro congresso de esquizoanálise da UFMG, num grupo de estudos, muito contente de estar compartilhando isso com vocês agora, humildemente, porque realmente é tudo muito novo para mim, é tudo muito... Nossa, o que é tudo isso? Mas por que está me para esses assuntos? Mas eu estou fazendo parte desses, né, do grupo de estudos lá da UFMG, participando do congresso, assistindo, ouvindo, assim, muito feliz. E o meu maior desejo é que em 2024 eu possa participar desse encontro presencialmente, porque agora eu quero vivenciar o que é o esquizodrama, a esquizoanálise. Então, ao Marcelo e ao Rogério, meu muito obrigada. Vocês têm um trabalho incrível. Eu acredito que outras pessoas também são tocadas por isso, mas quero saber mais, eu quero me aprofundar.
Meu muito obrigada. E para todos também, obrigada por compartilharem tanto com a gente. Quem quer? Obrigada, Priscila. Desculpa o cachorrinho aqui. Desculpa, não, faz parte. É uma família multiespécie aqui em casa. Vamos lá. Você ia ler, né? Flávia Rezende colocou algumas palavras, né? Vida, potência, invenção, libertação, criação, amor. Luiz Souza. Encanto é a palavra. Efeito encantante. Márcio Neyman. Antes de ler Deleuze e Guattari, esquizoanálise foi minha entrada na esquizo. Márcio Neyman também colocou fluxo contínuo, seria a palavra. Outro comentário da Flávia Rezende. Não consigo falar agora, mas manifesto aqui meu carinho e imensa alegria por esse encontro fundamental em minha vida com o esquizodrama. Potentes que daí brotaram. Abraços muito carinhosos. Também continua, né? Me sinto de muita sorte. Barenblit presente, Jorge presente. Lilian Naves, esquizodrama, transformação, mutação. Irene Amaral, eu sem afecto hoje. Lilian Naves, esquizo, semear. Irene Amaral, Barenblit e Jorge sempre presentes. CRP 04MG, quero também deixar o registro de ter conhecido na década de 80. Ali tive a certeza de ter achado o lugar certo, sempre buscado. Ele é a ousadia de suplantar os modelos profissionalismos. E aprendi com ele outra máxima que era sempre lembrada. Antes que tudo não fazia esmigue, totalmente lacaniana à época. E convivemos muito em cursos e práticas, afeto e gratidão. Hildo, onde consigo saber mais sobre essa imersão? Inclusive, entrando em contato com a gente para a gente poder mandar. Aí o Rogério já até mandou, inclusive, sugiro seguir o perfil do Instituto. Quem não segue ainda, segue o nosso perfil lá, por favor. Silvanessa Maciel, reinvenção. Tereza, Barenblit presente, Jorge presente. CRP 04. Gratidão, Odila. Margarete, seu microfone está desligado. Queria agradecer a todas, todos e todas que estão aqui junto com a gente. Gente que está chegando pela primeira vez, gente que é antigo na casa, gente que está iniciando um namoro aí, tomara que seja fecundo. Queria agradecer também especialmente, né, os nossos queridos Fátima, Case, Tereza, bem-vinda, a casa é sua sempre. O Marcelo, a Carmen e a Patrícia tiveram probleminhas, senão elas estariam aqui. A Júlia também, agradecer a Flávia. Eu sei, Flávia, que é muita emoção, né? Eu acho que às vezes a gente não dá conta mesmo. Camila Raquel também, que não pôde estar, o Saulo. É muita gente, que bom, né? Como diz o Gregório, que bom que é ter um amigo, que bom que é ter uma amiga, né? Então, muito obrigada, Pranto. Um beijo. Oi? O vídeo, tem um vídeo, já que o Rogério falou dele, a gente vai terminar com ele. Vai, Fernanda? Clara vai passar para a gente. Gracias a la vida que me amaba tanto. É lindo. Obrigada, gente. Até.